Olá, seja bem-vindo à nossa análise de hoje, dia 13 de novembro de 2025. O mercado, tá naquela mistura, né? Euforia e um certo receio. Pois é. Por um lado, o Ibovespa batendo recorde atrás de recorde, já são 12 seguidos, passou dos 157 mil pontos. Impressionante. Impressionante mesmo. Mas por outro lado, a gente sente no ar, e as análises pré-mercado mostram isso, uma tensão, sabe? Uma espera. Parece que os grandes players estão ou zerados ou então muito bem protegidos, hedgeados. Ninguém querendo se expor muito agora. Exato. E é nesse clima que a gente mergulha hoje. Temos um relatório estratégico diário aqui, focado no mini índice WIZ25. Sim, um material bem completo. Ele junta dados lá de fora, cenário aqui do Brasil, análise técnica e o principal, define uma tese central para o dia. Bem interessante. Legal. Então nossa missão aqui é tentar decifrar o que vai mexer com o preço do índice 25 hoje, né? Porque esse dado específico, o CPI americano às 10h30, virou o centro das atenções. E também entender esses sinais conflitantes que o mercado está mandando. Vamos lá. Qual é a tese principal desse relatório, então? A mensagem-chave. Olha, a tese, que já estava definida às 6 da manhã, é bem direta. E talvez até, um pouco chocante para quem só olha o gráfico. Como assim? Basicamente, ela diz, esquece a tendência de alta do índice 25, pelo menos por agora. A direção hoje não vai ser gráfico, não vai ser média móvel. Vai ser definida de forma, e eles usam essas palavras, binária e violenta pelo CPI dos Estados Unidos. Nossa, binária e violenta. Pesado, isso quer dizer que qualquer movimento antes das 10h30 é, ruído, uma armadilha? Mais barulho, talvez uns fake-outs aí com pouco volume. O jogo mesmo, a operação com mais sentido, seria na volatilidade depois do CPI. Tentar operar a reação, não adivinhar antes. Entendi. E aí já entra a primeira grande bandeira vermelha que eles levantam, uma divergência que está preocupando. Qual divergência? A gente vê um otimismo, talvez meio superficial, nos futuros de ações, mas ao mesmo tempo o pessoal do smart money, o dinheiro mais informado, está claramente defensivo na renda fixa e no ouro. E como a gente vai saber para que lado o mercado vai depois do CPI? Qual o termômetro? O guia principal, segundo essa análise, vai ser a reação dos juros americanos, os Treasury Yields. O jeito que eles se mexerem depois do dado vai ser o sinal mais claro. Certo. E só para lembrar, juro americano mais alto geralmente é ruim para a bolsa, né? Especialmente para gente aqui emergentes. Exatamente. Aumenta o custo do dinheiro, pesa nos valuations. Essa dinâmica é chave hoje. Perfeito. Então, vamos montar esse quebra-cabeça. Começando pela Ásia, como fechou por lá e o que isso significa pra gente. A Ásia fechou mista. Japão subiu um pouquinho, mas Hong Kong, que a gente olha muito por causa da China, caiu mais de 0,5%. A Austrália também caiu. Então a leitura é mais para baixo vindo da Ásia. Essa fraqueza em Hong Kong sugere que a preocupação com a economia chinesa continua. E isso geralmente pega na nossa Vale, né? Então pode ser um ventinho contra pro Ibovespa e pro índice 25 logo na abertura, um headwinds, como dizem. E a Europa? Como abriu por lá? Seguiu a Ásia ou tá mais otimista? A Europa parece mais animada, ou talvez apostando num CPI bom, né? Os futuros europeus abriram subindo 3%. O relatório interpreta isso como o mercado lá fora se posicionando para uma inflação aqui nos Estados Unidos mais baixa. E os futuros americanos? Que geralmente puxam a gente no começo do dia. Também estão em leve alta, S&P subindo ali 0,1%, 0,12%, Nasdaq um pouco mais. Mas, e o relatório bate nessa tecla? É uma alta com volume baixo, sabe? Sem muita convicção. Claramente todo mundo esperando o CPI. Então, pode até abrir um pouco para cima aqui o índice 25, testar ali perto dos 159.700, 159.800, mas é uma base frágil. Muito frágil, essa é a leitura. O relatório tem até um painel global que mostra isso visualmente. Futuros de ações verdinhos, mas os indicadores de risco, tipo dólar index, DXY, juros, ouro, estão todos amarelos ou vermelhos, sinalizando cautela. Essa divergência deixa tudo bem tenso antes do CPI. Falando em divergência, vamos para o nosso quintal, cenário doméstico. O que o relatório destaca aqui? Olha, a mesma história de sinais misturados. Saiu o índice de varejo da Stone de outubro, veio um pouquinho acima do esperado, mais 0,4%, mas o próprio relatório da Stone fala em desaceleração. É aquele paradoxo, né? Um dado de atividade mais fraco pode ser bom para a curva de juros, reforçando a aposta de corte da Selic. Exatamente. Pode ajudar a ancorar as expectativas de juros mais baixos aqui dentro, o que em tese seria positivo para a Bolsa. E na política? Alguma coisa mexendo muito com o humor. O relatório menciona o adiamento da votação daquele PL antifacção, mas classifica como ruído de fundo. Aquele risco fiscal básico de sempre, que limita um pouco o otimismo, mas não é o driver do dia. O foco total é lá fora, no CPI. Mas imagino que tem algum ponto de atenção específico nosso, além do CPI que o relatório levante. Tem sim, e é um ponto bem importante. A análise destaca essa combinação que eles acham perigosa. Ibovespa lá na máxima histórica, voando acima dos 157 mil, e ao mesmo tempo a economia real dando sinais de,
cansaço, como esse dado do varejo. E qual o risco disso? O argumento central do relatório é que esse rally todo do Ibovespa foi muito na base do fluxo estrangeiro. O gringo veio forte, atraído mais pela ideia de que os juros lá fora iam cair do que por uma melhora super forte aqui dentro. Entendi. E isso deixa a gente super exposto ao dado de hoje. Exatamente. Deixa o INS 25 muito vulnerável. Se o CPI americano vier quente, ruim, sinalizando que a inflação não está cedendo e que os juros lá fora podem subir de novo, bom, aí o pilar dessa alta recente pode simplesmente desabar. Porque o mercado local sozinho não seguraria esses níveis. Essa é a tese do relatório. Sem o fluxo gringo, a bolsa aqui poderia sofrer uma realização de lucros bem forte e rápida. Faz sentido. A agenda do dia, então, é o mapa do tesouro, ou da mina. Quais são os horários-chave? Totalmente. É o roteiro da volatilidade de hoje. 9 da manhã tem vendas no varejo do IBGE aqui no Brasil, pode dar um chacoalhão na abertura, mas depois perde força. Aí, 10h30, o evento CPI dos Estados Unidos. As projeções que o mercado está olhando são inflação cheia mensal de plus 0,3%, anual de plus 3,0% e o núcleo, que é o que o Fed olha mais, né? A expectativa é plus 0,2% no mês e plus 3,0% no ano. Esse núcleo mensal, o plus 0,2%, é talvez o número mais importante de todos. E tem também os pedidos de seguro-desemprego no mesmo horário, 10h30, né? Isso. Num dia comum, seria importante, mas hoje fica em segundo plano. Só que o relatório alerta para uma coisa. Se o CPI vier cravado no esperado, mas o seguro-desemprego vier muito diferente, a projeção é 223 mil pedidos, isso pode gerar confusão no começo. Aquele whipsaw, sabe? Sobe e desce rápido sem direção. Entendi. Pode dar uma bagunçada inicial antes de definir o rumo. Exato. E mais tarde, 2 da tarde, tem estoques de petróleo nos Estados Unidos. Aí pode dar volatilidade mais específica para a Petrobras e mexer com o 25 de novo à tarde. Certo. Vamos agora para os vetores de preço mais diretos. Commodities e câmbio. Petróleo. Como tá? O Brent está meio de lado, ali perto dos 62, quase 63 dólares, esperando os dados da Agência Internacional de Energia e os estoques das 2 da tarde. Para a abertura, impacto neutro para Petro e para o índice. Petro deve seguir mais o humor geral. E o minério de ferro? Essencial para Vale. Parado, estagnado, ali nos 104 dólares a tonelada. Isso meio que confirma a história da fraqueza na China, que a gente viu no Hang Seng caindo. O relatório lê isso como um fator um pouco negativo para o índice 25 na abertura. Quer dizer, a Vale pode pesar um pouco. Então, se o índice subir na abertura, teria que ser com a ajuda de bancos ou Petrobras, talvez. Exato. Dependeria mais de outros setores. Agora, um indicador-chave hoje. Dólar Index, o DXY. Ele mede a força do dólar contra outras moedas fortes. Está operando em leve alta, perto de 99,500. E a relação com o índice 25 é geralmente inversa, né? DXY sobe, é sinal de aversão a risco global, pressiona a nossa moeda e nosso índice para baixo. O dólar sobe aqui no Brasil. E essa leve alta do DXY já é um vento contrário para a gente antes do CPI. Já é um pequeno vento contra, sim. E o relatório usa o DXY como um gatilho direto para o trade do CPI. Ah, é? Como assim? De forma bem prática, a análise sugere ficar de olho na reação dele ao dado. Se o DXY romper para cima, passar da marca do 100,00, seria um sinal forte de aversão a risco. Indicaria venda no índice 25. Agora, se ele cair forte, perder o suporte de 99,00, por exemplo, indicaria alívio, otimismo, seria um gatilho para comprar o IN. O DXY deve mostrar a leitura do mercado para o CPI. Entendi. Bem objetivo. E aí a gente chega no ponto que o relatório chama de termômetro do risco. Juros e ouro. Por que essa parte é tão crítica? Porque, segundo a análise, é ali que o dinheiro inteligente costuma se posicionar mais claramente antes de um evento de impacto como o CPI. E os sinais ali, olha, são de alerta máximo. Como assim? O que está acontecendo? Os yields dos títulos do Tesouro Americano, os juros de longo prazo, estão subindo no pré-mercado. O de 10 anos está em 4,10%, subindo uns 3 pontos base. O de 30 anos também sobe um pouco. Ah, então é aí que está a tal grande divergência que você falou no começo. Exatamente aqui. Futuros de ações subindo um pouquinho, um sinal de risk-on superficial, e os juros dos títulos, os yields, subindo também, sinal de risk-off, venda de títulos. É uma baita contradição. E o relatório argumenta, baseado no histórico, que o mercado de títulos, o bond market, costuma ser mais confiável para ler o sentimento real antes do dado. Essa alta nos yields sugere que o pessoal da renda fixa está vendendo título. Por quê? Com medo de inflação mais alta no CPI ou de um Fed mais duro.
Pode ser as duas coisas. Ou antecipando uma inflação mais salgada, ou temendo uma reação mais hawkish, mais dura, do Federal Reserve depois do dado. Então, na prática, o mercado de títulos está falando, opa, cuidado com esse otimismo aí das ações. É essa a interpretação do relatório. O smart money na renda fixa parece estar apostando contra, ou pelo menos se protegendo muito, de um CPI mais quente. E como a gente falou, juro mais alto é ruim para a bolsa, ainda mais para a nossa, que andou tanto com a ideia de juro caindo. Certo. E o ouro? Como ele completa esse quadro? O ouro vem como a cereja do bolo dessa cautela toda. Tá subindo forte, mais de 0,3% lá para cima de 4.210 dólares a onça. Isso é normal, o ouro subir com medo. Sim, o ouro subir como refúgio é normal. O que o relatório acha particularmente alarmante e não é tão comum é o padrão. Dólar de XY subindo, juros e yield subindo e ouro subindo, tudo junto ao mesmo tempo. Isso não é o normal. Normalmente, o ouro anda na contramão do dólar e dos juros reais. Quando os três sobem juntos, assim, é um sinal clássico de aversão a risco muito forte. Mostra que o investidor está buscando proteção em todo lado, comprando dólar e ouro como refúgio e vendendo o título do governo, o que faz o yield subir. Entendi. A conclusão do relatório é direta. Os termômetros do Smart Money estão piscando vermelho. Preparação para turbulência pós-CPI. Uau, ok. O cenário macro tá bem claro, muita atenção, mas e análise técnica pura do índice 25? Se a gente esquecer o CPI por um segundo, o gráfico ainda tá bonito? Sim, e essa é a grande questão, né? A complicação do momento. Se você olha só o gráfico de 15 minutos, a foto é altista. Tem uma tendência de alta clara desde o começo de novembro. O índice saiu lá de 154.700 e bateu quase 160.600. E os indicadores confirmam. Médias móveis, volume. Confirmam. As médias móveis de 21,50 estão subindo, a curta acima da longa, preço trabalhando acima delas, teve volume bom nas altas, tudo como manda o figurino da análise técnica. Mas teve uma correção ontem, né? Isso não muda um pouco a figura? Teve. Uma correção, um pullback, o que é normal depois de subir tanto. Mas o ponto-chave, tecnicamente falando, é onde essa correção parou. Foi bem na zona das médias móveis, ali por 159.200. O preço bateu ali e entrou comprador. Defenderam a região. Ah, então segurou no suporte das médias. Exato. E fechou em 159.615, meio que de lado, numa pequena consolidação. Para análise técnica pura, isso parece muito uma bandeira de alta, ou bull flag. É um padrão que geralmente antecede a continuação da alta. Então, puramente pelo gráfico, o mais provável seria romper essa consolidação para cima? Pelo gráfico, sim. Se a gente ignorasse todo o resto, a leitura técnica clássica seria essa. Tá armando para dar mais uma pernada de alta. O relatório até mapeia os níveis. O suporte-chave, S1, é essa zona das médias, 159.200 mais ou menos. Perder ali complica. A resistência logo acima, R1, é o topo dessa consolidação, perto de 160.000. E a resistência principal, R2, é a máxima recente, lá no 160.570. Pronto, temos a batalha desenhada. Técnico apontando para cima, macro gritando cautela, smart money defensivo. Como o relatório sugere operar nesse fogo cruzado? A conclusão operacional é bem clara, cara. Hoje, o macro comanda o técnico, principalmente perto das 10h30. O CPI pode simplesmente rasgar qualquer padrão gráfico de curto prazo. Faz sentido. O mercado pode até seguir o técnico das 9 até um pouco antes do dado, mas 10h30 vira a chave para a macroeconomia. A recomendação é explícita. Não confia cegamente em setup técnico perto do horário. Total. E na prática, qual o plano de ação para operar essa reação ao CPI? O que fazer? O relatório desenha 3 cenários principais, e para cada um plano A, mais agressivo, e um B, mais conservador. Vamos lá. Cenário 1. Inflação quente, ruim pro win. Se o núcleo do CPI vier acima do esperado, tipo plus 0,3% ou mais, e os juros e o DXY dispararem confirmando, a ação é vender o win. Ok, vender. E como? Plano A. Vender logo se perder o suporte S1, 159.2K. Plano B. Esperar perder, confirmar e vender num repique, num pullback. Alvos para baixo, S2, 158.770 e S3, 158.180. Stop loss acima de alguma resistência. Certo. E o cenário oposto? Cenário 2. Inflação fria, bom pro win. Se o núcleo vier abaixo do esperado, tipo plus 0,1% ou zero, e juros e DXY caírem forte, a ação é comprar o win. Comprar. Plano A. Comprar se romper a resistência R1, perto de 160K. Plano B. Esperar romper e comprar no pullback na volta para testar o rompimento. Alvos para cima. R2, 160.570 e R3 lá para os 161.000. Stop loss abaixo de algum suporte. E se vier em linha ou confuso? Cenário 3. Em linha, dados mistos, volatilidade pura.
Se os números vierem sem uma direção clara, CPI na mosca, mas seguro-desemprego maluco, por exemplo, a espera é de whipsaw, sobe e desce sem parar. A recomendação é forte, fica de fora. Não operar de jeito nenhum. Não nos primeiros minutos. Espera uns 30, 45 minutos para o mercado digerir e mostrar para que lado realmente quer ir. Montar uma nova estrutura de preço. Claríssimo. E só para fechar, os outros eventos do dia. O varejo brasileiro, às 9 da manhã, como falamos, pode dar um gás inicial, mas perde relevância logo. E os estoques de petróleo às 2 da tarde podem mexer com a Petrobras e, por tabela, dar uma descolada no índice 25 do resto do mercado por um tempo. Perfeito, então para amarrar tudo. Temos um índice 25, que pelo gráfico está pronto para subir mais, uma bandeirinha de alta ali, mas tudo isso está na sombra gigantesca do CPI americano das 10h30. Exato. E o ponto crucial é que os sinais do dinheiro inteligente, juros, dólar e ouro, estão piscando alerta. Contradizem a calma aparente dos futuros e do gráfico do índice. O dia se decide mesmo às 10h30. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Uma coisa pra gente pensar. Com certeza, o relatório foca muito na reação imediata. Mas e depois? Qualquer que seja um número do CPI, será que o mercado só absorve o tranco e volta para a tendência técnica que já existia? Ou um dado forte assim pode mudar a percepção de risco de forma mais profunda, invalidando o gráfico por mais tempo? É a briga do choque de curto prazo contra a tendência de médio prazo. Qual força é maior? Exato. É uma pergunta que fica no ar. A resposta provavelmente a gente só vai ter vendo os próximos dias de mercado. Fica a reflexão.